Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está aqui no Voz em Cena, o primeiro podcast nascendo aqui diretamente dos estúdios da Fontanes Filmes. Eu sou o César Colope, locutor publicitário há mais de 15 anos e hoje eu estou aqui nesse primeiro podcast. E olha que tem pessoas importantíssimas na nossa vida que nos ajudam a crescer profissionalmente, principalmente para estar aqui sentado. E hoje é o nosso convidado muito especial para dividir essa mesa aqui, um papo bacana e de autoconhecimento, o poder da voz. Você sabe usar a sua voz corretamente? Mas para dizer tudo isso e muito mais, eu recebo aqui, tenho um orgulho, um prazer enorme de receber ele que foi um dos professores, um dos meus professores e continua sendo, professor Marcelo Oliveira. Muito obrigado, professor Marcelo Oliveira. Prazer demais o senhor estar aqui na programação, de receber esse meu convite, de estar dentro da sua agenda, de estar conosco aqui no nosso programa. Professor Marcelo. Cara, o prazer é todo meu poder estar aqui, conhecendo esse estúdio bonito, maravilhoso, que estúdio de uma qualidade bem legal, bem superior. E, cara, a honra é toda minha de estar na estreia do seu programa, uma pessoa que foi meu aluno, e eu fico muito orgulhoso de ver que, de alguma certa forma, eu consegui contribuir para a sua carreira profissional. E uma coisa que eu admiro muito em você, César, é que você é um cara que não para. Você é um cara que está sempre buscando mais conhecimento, você é um cara que está sempre correndo atrás de alguma coisa relacionada à locução. Além de ser um grande comunicador, você é um homem de Deus. Amém. Ou seja, estar aqui hoje sendo o primeiro, estreando um programa que está começando agora, falando de um assunto que é a nossa vida, para mim é tudo de bom, a honra é toda minha. Eu fico muito agradecido com a sua presença. E, professor, a saber que esse programa também tem os nossos patrocinadores, que é Melissa Mendes Decoradora. Tudo, arte para sua festa, tudo que você precisa para sua festa, em maneira de decoração. Pense num tema bem legal da sua festa. A Melissa Mendes Decoradora dá esse jeito para você. Pensou no tema? Melissa Mendes Decoradora tem tudo para a sua festa e sabe como lidar. Pense viver aquele momento festivo da sua festa que marca para sempre. Fale com Melissa Mendes. Melissa Mendes Decoradora. E também agradecendo o nosso patrocinador, nosso apoio aqui na nossa programação do Voz em Cena, Programa Impulso Supermercado. A maior escola para donos de supermercados do Brasil, do Instituto Leandro Rosadas, nos apoiando aqui, apoiando o nosso programa Voz em Cena, esse podcast que está nascendo para falar para você, que é locutor, comunicador, palestrante. E a partir de agora, venha comigo nessa viagem da comunicação, aprender mais sobre voz, o poder da voz. Professor Marcelo Oliveira. Quem é Marcelo Oliveira? Marcelo Oliveira é um profissional da comunicação, que ama a comunicação, é um homem que é casado com a Luciana, minha esposa, minha parceira de vida, minha sócia no Instituto. Ela que é a cabeça de tudo isso daí, eu sou só aquele cara que dá aula, mas ela, quando o aluno liga para lá, é ela que atende, ela que capta aluno, ela que faz tudo isso. Eu sou psicanalista também, muita gente não sabe disso. Sim. Tenho 6 livros publicados, estou escrevendo o 7º agora. E aí a gente para pensar, poxa, o cara é psicanalista, o cara é professor de oratório, o cara é professor de locução, o cara é da comunicação. O que tem a ver? Tudo a ver. A gente está até falando antes de começar o programa sobre isso, né? Sim. Que tudo começa na mente. Perfeito. Tudo que você vai falar, tudo que você vai fazer, começa na mente. Então, se você não tiver uma inteligência emocional desenvolvida, se você não tiver uma saúde mental equilibrada, como é que você vai chegar à excelência? A nossa mente, ela registra tudo que a gente fala. Tudo que você fala, a sua mente registra. E detalhe, a nossa mente, ela não faz acepção de real ou imaginário. Para ela, tudo é real. Então, tudo aquilo que você vive repetindo, ela registra como verdade. Não tem aquele ditado que diz que 40 mentiras viram uma verdade? Verdade. Isso não é um mito. Isso é neurociência pura.
A Você pessoa acaba acreditando na acreditando, própria... porque você mentira. está doutrinando a sua mente. Então, quando a pessoa fala que, por exemplo, lá no instituto, lá, né, no curso, quando o aluno chega lá no curso, a primeira coisa que ele fala é: eu quero fazer oratória, quero fazer locução. Mas por que você quer fazer, eu pergunto? Sim. Essa resposta do aluno é o que vai me dar o que realmente ele quer. Ah, eu quero fazer oratória, eu quero fazer locução porque eu acho muito legal. Mas você já se imaginou fazendo isso? E quando você se imagina, o que você sente? Ai, me dá um pânico. Opa, então vamos consertar isso. É por isso que o nosso instituto lá, o nosso curso, é o único curso no Brasil que você no primeiro mês só fala sobre inteligência emocional. Você aprende a se conhecer, aprende a quebrar algumas crenças limitantes para depois você começar a praticar oratória ou locução. Para começar já com o pé direito, fazendo aquilo bem feito, com excelência, sabendo o que realmente você quer. Então, essa história de vamos fazer locução, vamos entrar direto nas técnicas, você pode entrar direto nas técnicas. Você pode já fazer a locução, você vai aprender. Mas quando você acabar o curso, que você for encarar a realidade, um palco com mais de 1000 pessoas, ou um programa de rádio, ou um supermercado cheio de gente, você vai ficar em pânico, porque a sua mente ainda não foi trabalhada. A sua mentalidade ainda não é a mentalidade de um locutor. Correto. Então você tem que primeiro mudar a sua mentalidade. É interessante, professor, que o senhor falou algo... Eu me lembro em sala de aula, o senhor falou algo muito interessante. O senhor disse que aconteceu... Eu não sei se foi exatamente com o senhor, eu acho que foi com o senhor, porque o senhor contou um caso de um menino vir à frente para falar. Ele não saía do lugar. Eu me lembro que até ele urinou nas calças e tudo. Ele teve esse pânico e o senhor teve que trabalhar primeiro a mente dele para depois, então, se apresentar. Isso marcou. Eu falei, nossa, e realmente, tem pessoas que têm um talento muito grande, mas elas não sabem como se portar, como fazer uma locução ou como se apresentar, na verdade. E eu sei que, dentre os casos que o senhor atendeu, que tem uma experiência enorme com isso, esse caso foi um que mexeu. Existem ainda pessoas assim que o senhor pega para poder trabalhar a mente, tirar essas crenças limitantes da cabeça, para poder com que elas evoluam de uma forma e o senhor falar, nossa, quem era aquele e quem é hoje? Já aconteceu, creio que já aconteceu isso. Já aconteceu, inclusive, não vou dizer para você que em todas as turmas, mas em algumas turmas sempre acabam saindo alguns pacientes, alunos virando pacientes. Esse rapaz em especial, que você disse que ouviu quando eu falei em sala de aula, e que marcou você, me marcou também ao ponto de eu dar como exemplo lá para a turma. Esse rapaz, ele toda vez que eu chamava ele à frente para ele ler um texto, para ele fazer alguma coisa que eu ensinava para a turma, ele colocava a folha no rosto. Assim, ó, desse jeito. Escondendo mesmo, não queria aparecer porque ele não queria que ninguém visse ele lendo. Aí eu achei aquilo estranho. Aí eu chamei ele e falei, vem cá, quero falar com você. Por que quando você vai ler, você coloca a folha no rosto? É para ninguém ficar me olhando. Mas para pensar. Pensa comigo. Se você está fazendo um curso de oratória, onde você vai falar em público diante de plateia, esconder o rosto não é muito coerente. Não está estranho isso? Mas eu tô aqui para aprender. Então, mas vamos começar a entender isso? Beleza. Quando acabou a aula, eu chamei ele para conversar. E ele falou assim, eu não sei, eu não consigo evitar. Você topa fazer um teste comigo aqui agora? Os alunos já foram embora. Você senta aqui, vamos fazer um teste? Tá, que teste? Você sabe que o professor é psicanalista, sabe? Sei. Sabe que o professor é hipnoterapeuta, sabe? Sei. Vamos fazer uma regressão? Vamos dar uma viajada na sua vida. Na sua vida. Vamos viajar aí nos seus anos de vida. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. E aí foi aí onde eu encontrei. Fomos até 10 anos de idade. Quando chegou em 10 anos de idade, ele começou a chorar, começou a gritar. E eu falava para ele assim, o que está acontecendo? Você está onde? Você está num lugar aberto, está num lugar fechado? Onde que você está chorando assim? Por que você está assim? É porque a professora não está me ajudando. Mas o que está acontecendo? Ou seja, resumindo, ele voltou até a cena de 10 anos de idade, onde ele estava em sala de aula, sentado lá atrás, ele se defecou e estava com vergonha. E os coleguinhas começaram a zoar ele, começaram a encarnar nele. E aí ele olhou para a professora com aquele olhar de pedindo ajuda, sabe?
Sim. E a professora, que era aquela que ele achou que ia ajudar, ela A começou segurança, a pra rir. ter a segurança, né? Ela começou a rir também. Ou seja, Nossa. qual é a função do nosso subconsciente? Qual é a função dele? Te proteger de um trauma. E como é que ele faz isso? Ele pega o trauma e esconde lá no inconsciente para que você não reviva isso no dia a dia. Mas as consequências disso vai vir no dia a dia. Ou seja, e qual era a consequência dele? Esconder a cara. e toda vez eu acho que causa uma dor muito grande, onde acontece, as pessoas, ela é como se fosse para jogar a sujeira embaixo do tapete. Você sabe que o tapete tem uma deformação, mas se ela pisar ali ou alguém revirar aquele tapete, Vai aparecer. vai aparecer. Interessante. E como surgiu o seu interesse pela locução? Onde aconteceu de virar um locutor, de virar o professor Marcelo Oliveira? É uma história muito interessante e engraçada ao mesmo tempo. Sim. Eu me lembro que eu era segurança de supermercado, antigas sendas, isso em 95, eu era segurança. E o gerente falou assim, olha, eu não quero que você deixe ninguém empacotar aqui as mercadorias dos clientes, eu não quero. E tinha um pessoal que ficava ali no frete que gostava de empacotar. E um deles começaram a empacotar ali na minha frente. Eu olhei lá pra cima e vi o gerente lá olhando. O gerente olhou pra mim e fez assim, ó. Tipo, resolve aí, eu não falei que eu não quero? Eu fui falar com o rapaz, e isso deve ter... Ó, isso foi em 95. Eu era novinho. E eu falei com ele, ó, rapaz, não pode fazer isso, a gente tá lá olhando, lá você tá empacotando aí. Ele foi, olhou pra mim e me xingou, me colocou pra baixo como segurança. E eu, nervoso, sem maturidade nenhuma, coloquei ele pra fora, na marra, joguei ele lá fora. Ele falou que ia lá em cima, no movimento, e pegar uma peça pra vir atrás de mim. Eu fiquei nervoso com aquilo, eu fiquei desesperado com aquilo, a ponto de chamar um policial que trabalhava lá com a gente para verificar se aquilo era verdade. Ele foi lá em cima e verificou, e realmente o pessoal deu uma peça para ele. E eu falei, o que eu faço? Como é que eu vou fazer? Eu não quero morrer. E aí eu fui falar com o gerente. Chefe, olha só, o senhor me tira dessa loja, o senhor me transfere, eu não quero ficar mais aqui não. Aí ele falou assim, Marcelo, só tem vaga para locutor lá da loja da Penha. Mas você não sabe locução? Eu falei, sei. Eu sei locução, eu aprendo. Curioso, você não sabia da locução? Não. Caramba, eu que história, via o locutor fazendo, eu achava muito legal, mas eu nunca fiz. E aí ele falou, então tá, então eu vou te mandar para fazer um teste lá com o locutor de lá. Na mesma hora, eu peguei o encarte, levei para casa e comecei a treinar na sala. Eu lembrava como é que o locutor fazia e imitava na sala de casa. Agora, professor, só uma colocação. Dá certo quando a pessoa faz uma locução, ela treinar no espelho ali e se ver, isso também funciona? De treinar na frente do espelho, fazer uma locução e tal? Funciona, mas funciona melhor ainda quando você se grava, se filma. Legal. Porque quando você se filma, você assiste como se fosse plateia. Quando você está diante do espelho, você fica indeciso se você olha para lá ou se você presta atenção no que você está fazendo. Sim. Agora, quando você se filma, você para e fica olhando cada detalhe. Escuta com atenção, observa as expressões, o gestual, a postura. É melhor filmar do que se olhar no espelho. Consegue corrigir alguns erros ali, né? Isso. E o aluno, quando ele está em sala de aula, ele aprende. Ele sabe o que é certo e errado para depois ele se corrigir olhando uma filmagem. E dessa história toda, como é que foi a aceitação do senhor fazer uma locução dentro da loja? Primeiro dia fazer uma locução, ou o senhor chegou lá falando, olha, não, eu já sou locutor, sei fazer e já sei como lidar. Mas como é que foi essa experiência lá dentro, vamos dizer assim, no fogo, na situação, no calor, para fazer a locução? Naquela época era mais fácil, né? Hoje tá mais difícil. Você, por exemplo, hoje o supermercado aí da vida, de grande porte, ele pede experiência. Naquela época eu já era funcionário. Então, fazer uma dinâmica para locutor foi mais fácil para mim. Mas foi assim, tateando, ainda sem experiência nenhuma, foi indo, já era funcionário mesmo. O gerente viu a minha situação e me ajudou, tal, e foi muito legal. Mas isso foi uma experiência que marcou como locutor de supermercado. Mas o grande boom mesmo para eu despontar, despertar e levar isso muito a sério, ao ponto de começar formações, começar a fazer curso, foi no dia que eu conheci a minha esposa. Caramba, ela seria então a Luciana, isso. Seria a maior incentivadora do senhor? Isso, eu conheci a Luciana e ela falou para mim assim, olha o que ela falou para mim com 6 meses de namoro. Vem cá,
É isso que você quer pra sua vida? Ficar na porta de uma loja com uma caixa de som e um microfone na mão? Nossa. Eu falei, ué, mas eu gosto de fazer isso. Tá, mas tem alguma coisa que você possa fazer com isso que tire você daí e consiga te elevar para algo melhor? Aí eu falei, olha, tem. Por exemplo, tem um curso no Senac que custa mais de 3 mil reais, mas eu não tenho como fazer. Aí ela olhou pra mim e falou assim, faz que eu pago. Nossa. Com 6 meses de namoro. Pausa. Luciana, parabéns. Olha, perfeito, hein? Aí eu fui, então tá legal. Fiz o curso, peguei gosto por conhecer a técnica a fundo, lidar com um professor mesmo tal, Legal. e aprender aquilo entrou de uma forma que eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Agora eu quero pra sempre. Nunca mais eu parei de estudar. Dali até hoje eu nunca mais parei de estudar. E aí quando eu já estava com uma situação legal, trabalhando com isso, aí foi a hora de investir na minha esposa. Ela tinha o sonho de ser enfermeira e eu paguei para ela o curso de enfermagem. Poxa, que bacana, hein? Hoje ela é Legal. responsável pelo instituto. Eu fico na parte eu dou aula lá, mas ela que é responsável pelo instituto. E eu sou responsável pela parte de atendimento dos pacientes psicanálise. Isso que eu vou fazer uma pergunta. Para participar, estar em sala de aula, eu sei que tem um nome, mas como surgiu o IMO, o Instituto Marcelo Oliveira, professor? Olha, essa vontade de compartilhar conhecimento, de ensinar para muita gente a questão da comunicação, surgiu por 2 motivos. Primeiro, porque um curso de locução e um curso de oratória hoje em dia é muito caro. Sim. E eu falei assim, não, eu tenho que dar um jeito nisso. Conheci o pessoal da ação social da Igreja Metodista ali em Cascadura e falei assim, você topa a gente fazer uma parceria e aí, por ser da ação social, fazer um preço bem menor? Não, tudo bem. E aí, de estreia, foi logo o pessoal da própria igreja. Gostaram bastante de fazer o curso. Depois fizemos um outro curso com eles mesmos. Depois eu pedi para colocar uma faixa, isso em 2009. E hoje a gente já tem aproximadamente 17 anos dando aula lá. E ali começou a dar aula. E o primeiro motivo foi esse, o valor e as pessoas querendo aprender. O segundo motivo, quando eu fiz curso, eu sentia falta de algumas coisas que eu pensava assim, no dia que eu der aula, eu vou fazer isso que eu sinto falta. O que eu sinto falta? Da prática. Uhum. De praticar bastante, de fazer o aluno se ver. Não é só eu falar para o aluno que ele cometeu um erro, que ele tem que consertar. É fazer ele ver. Isso eu não achei em curso nenhum. Então eu vou fazer um curso, eu vou ministrar um curso, onde o meu aluno ele vai se ver, ele vai se ouvir, vai comparar com as anotações que ele fez a respeito dele mesmo e vai realmente ver o que ele tem que consertar. A partir do momento que o aluno ele tem acesso ao que ele precisa consertar, acesso com certeza, aí ele começa a se preocupar com aquilo. E é interessante que o aluno, quando ele começa a perceber, ele mesmo se corrige. É automático. Aí a gente percebe que a locução, a oratória, ela está fazendo efeito na vida dele. E isso acontece muito com os vícios de linguagem. A pessoa, ela erra e se percebe, aí ela volta e conserta. Isso é evolução. Não é evolução quando ele continua errando e não se percebe. Eu me coloco. Por quê? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer, eu sempre passava ali na porta da igreja, lá em Cascadura, eu falava para minha esposa, eu preciso fazer um curso de locução, eu vou fazer com esse professor. E quando o senhor começou a falar, interessante que o senhor falava, eu conversando com o senhor, estava conversando, estava nem, às vezes, muitas das vezes, nem em aula. O senhor falou, ó, cuidado com isso. Eu falo isso? Assim, você está falando, ó, entendendo, não é entendendo, é entendendo. São vícios de linguagem, Isso. porque quando vem, nós conseguimos, parece que funciona como um estalo, um insight, para poder pegar o que o senhor falou e a gente aplicar o que o senhor fala. Aí eu, muitas vezes, também, não, né, também. Falei, caramba. Então eu comecei, e eu amo muito disso, amo muito você, quando você está em aprendizado, você crescer, você desenvolver. E eu amo muito ser corrigido. Eu acho que a prática leva à perfeição. Eu estava falando agora sobre isso. E eu gosto muito disso. Eu me lembro que, até hoje, quando eu faço as locuções, eu gravo muito spot publicitário. E quando eu gravo, eu lembro de algumas coisas. Quando vem, opa, vem a imagem do senhor. Na hora da locução, o professor falou, mas é automático, eu estou gravando, daqui a pouco aparece quem? Aí parece que vem assim no cantinho igual aquele He-Man, parece assim, ó.
professor Marcelo Oliveira olhando, eu não posso errar. Aí eu vou e corrijo, autocorrijo, parece a imagem do senhor e associa. Então, eu sei que isso o senhor usa muito disso também, a inteligência emocional e a saúde mental na locução. Eu acho que o que eu aprendi, eu também, por sua vez, me incluo nisso. Porque o que eu aprendi do senhor também foi uma inteligência emocional e a saúde também. Mas fala um pouquinho disso, professor. Como é que o senhor consegue incluir isso na locução? É porque, assim, você precisa se conhecer, precisa controlar isso. Desenvolver inteligência emocional é controlar as suas emoções. Primeiro dia de trabalho do locutor em rádio, em mercado, ou do palestrante que vai fazer uma palestra ali na oratória. Ele está nervoso. Ele está nervoso porque ele está estreando alguma coisa. E ele precisa entender o porquê que ele está nervoso. Ele precisa ter consciência disso. Esse primeiro mês de aula é sobre isso, sobre consciência de si mesmo, sobre conhecer si mesmo, entender o porquê que essa sensação de medo acontece e o que é ela. Sim. O que é essa sensação? Esse friozinho na barriga, isso tem um nome. O porquê que isso acontece. Seria o medo? Medo de pessoas Então, falarem? as pessoas... começa pelas palavras delas. Sim. Elas vivem dizendo aquilo que não é para elas dizer. Por exemplo, primeiro dia do aluno, você estava lá, você foi no primeiro dia. O primeiro dia de aluno, o que a gente faz? Vamos agora, gente, cada um vai ali na frente no microfone agora, vai se apresentar, não é assim que eu faço? Sim. Vai se apresentar, falar qual é o seu intuito de estar fazendo esse curso, o que você espera desse curso, fala o seu nome, a sua profissão. O aluno já levanta assim, ó. Ai, meu Deus, tenho pavor de microfone. Eu vi muito assim. Ou seja, é uma coisa, é uma frase que o aluno fala sempre. E por ele falar sempre, ele está registrando aquilo na mente dele. Ele passa a ser aquilo que ele fala e repete. Eu vi muito assim. É como o senhor pediu para ir lá na frente, eu vi pessoas que estavam com a mão para trás, aquela sensação de, não, tô me protegendo. Então, esse primeiro dia aí é a hora que eu corrijo tudo. Cada aluno que vai lá, depois eu falo sobre cada um. Enquanto eles estão lá, o que eu estou fazendo? Anotando. Anotando tudo que eu estou vendo. Quando cada um acaba, eu começo a falar anota aí o que eu vou falar de você agora, anota aí. Aí ele vai lá, pega o caderno e começa a anotar o que eu falo sobre. Próximo agora você. Anota também. Cada aluno desse que anotou os seus erros, aquilo que tem que ser melhorado, ele vai levar a filmagem dele para casa para comparar. E ali eu falo sobre as mãos, como fica, o porquê que ele trava a mão quando fala. Tudo isso tem um motivo, tem um significado. Ele tem que entender o que é isso, ele tem que entender o que é esse medo, que na verdade é algo natural do corpo, e as pessoas dão muita ênfase ao medo, e essa ênfase ela pode virar uma fobia, porque ele não sabe o que é, ele alimenta isso, e na verdade, esse friozinho na barriga que a gente sente, que eu sinto até hoje, depois de 28 anos, nada mais é do que a injeção de adrenalina nas correntes sanguíneas por conta daquela sensação de perigo, que parece perigo. Então, quando você entende que isso é normal do corpo, opa, então peraí. Se é algo normal do meu corpo, então é normal isso. Eu não tenho que alimentar isso, eu não tenho que fazer isso crescer, eu tenho que entender isso. Isso vai acontecer sempre. Só que o aluno aprende a controlar. Isso que eu ia falar com o senhor agora. Tem alguma... Por exemplo, eu vou me apresentar. Eu vi muita gente indo, aí colocando a mão para trás, aí pessoas ficavam assim olhando para o teto, aí ficava aí tentando caçar algumas palavras certas para poder falar naquele momento, ainda mais diante do senhor. Estava anotando ali. Existe alguma técnica, um modo, um jeito, como elas vão se apresentar, como elas vão falar? Tá. E qual é a postura correta? Tem uma postura correta para poder... Vamos para fazer uma locução, uma apresentação. Tem uma postura correta que ela pode se colocar ali. Existe até mesmo na posição dos pés, das mãos, coluna, para unir tudo isso, encaixar tudo isso e fazer uma boa apresentação? Existe. Só que se eu falar isso tudo para o aluno no primeiro dia, sim, ele vai pirar. Então o que a gente faz? A gente pega tudo isso e cria um passo a passo. E explica cada coisa. Antes da gente começar, você aqui o podcast, você me perguntou sobre o que aparece primeiro, se é a voz ou se é a imagem. Sim. A imagem. Quando alguém chama você no palco, a primeira coisa que acontece é alguém te ver entrando. E na hora que a pessoa olha para você entrando no palco, ela já está te julgando. Julgando o seu andar, a sua postura. Se você está entrando de forma acelerada, porque isso tem um significado, é nervosismo, é insegurança. Se você estiver entrando devagarinho, é medo.
tá inseguro. Então, o que tem que fazer? Ser natural. A gente tem a mania de querer ser muito bom porque tem um microfone aqui na frente. Correto. Então, esse momento aqui eu tenho que fazer muito perfeito, eu tenho que ser sensacional. Só que, calma, relaxa, porque se você ficar nessa neura, vai ficar tudo artificial. E a pessoa pensa assim, não, eu não posso errar, não posso errar, não posso. Isso. Aquele não Aí posso errar. A expressão muda e você nem percebe que mudou. Porque você está muito engessado naquela perfeição excessiva. Relaxa, seja natural. Você já percebeu que de uns anos pra cá, a Rede Globo de televisão, que tinha sempre aquela locução padrão de antigamente, Sim. parou. Mudou. Agora são umas vozes bem naturais de dubladores falando da novela que vai começar, da tela quente, que não sei o quê. Essa naturalidade, ela não tem que ser só na voz, ela tem que ser em tudo. No seu andar, na sua postura, no seu jeito de virar a cabeça, olhar com um sorriso. Naturalidade, relaxa. É para fazer bem feito? É. Respeitando uma boa dicção, sem vício de linguagem, sem erro de concordância, mas de forma natural. E aí eu tenho que explicar para o aluno isso passo a passo. Tudo que você olha hoje pronto e vê muito bonito e acha muito difícil, um dia alguém começou aquilo ali devagarinho. Passo a passo. Esse passo a passo faz diferença. O que você faz? Você primeiro entende, você aprende e você pratica. Então, essa diferença, eu gostei muito do curso, eu já fiz outros cursos em outros lugares, faço de vez em quando também, mas essa prática que o senhor traz para a gente, como aluno, eu mesmo fui um dos alunos, e essa prática que o senhor traz, o que diferencia do curso que o senhor tem, o IMO, para os outros cursos? O senhor falou até alguma coisa agora, também antecedendo essas, sobre a PNL, mas o que diferencia seria assim, ó, esse é o diferencial? O diferencial do meu curso para os outros, primeiro, é o valor. Esse começa é bom, por aí. É verdade. E segundo, essa questão de praticar sempre, de praticar e de fazer ele entender sobre ele mesmo. Quando eu faço você entender a sua mente, o que ela pode fazer com você e o que ela não pode, você já começa a se conhecer e aí fica mais fácil. Cara, é muito legal quando acontece algo com você e você fala assim, ó, bem, eu tô com esse comportamento porque eu estou pensando isso e assim, assim. E eu também tô falando demais isso daqui, eu tenho que parar de falar isso. Entendeu? A PNL, ela fala muito sobre a programação mental. A gente programa a nossa mente o tempo todo. Sim. Já começa quando você nasce. Você já nasce cercado por pessoas que você tem como o seu maior tesouro. Aquela pessoa que você olha e vai me proteger. E eu estou seguro com eles, que são os pais. E aí, cada palavra que os pais falam, você absorve, a criança absorve. Correto. Até os 7 anos, a criança já absorveu tudo que ela vai trazer para a vida adulta. Então você cresce sendo aquela criança lá que absorveu tudo. Então você é exatamente aquilo que você aprendeu com as pessoas que se cercam. E aí é onde começam os vícios de linguagem. O que são vícios de linguagem? É tudo aquilo que você aprendeu errado e acha que está certo até hoje porque você se viciou falando daquele jeito. Bicicleta, planta. Isso. Você acabou de falar ainda há pouco aí sobre aquela... no meio das palavras. Isso é o quê? Isso é pensamento vocal. Pensamento vocal. O pensamento saindo. Porque eu estou pensando o que eu vou dizer e acaba saindo aqui. Ó. E aí, esse não pode existir. Acaba ficando vago. Mas aí o que eu faço então no lugar desse Nada. Silêncio. 1 a 2 segundos de silêncio é melhor do que... Professor, a voz revela quem a gente é? Sim. Ainda mais para quem te conhece profundamente. O marido e a esposa, por exemplo, se a tua esposa ligar para você, você vai saber o que ela está passando pela voz. Quantas vezes a minha esposa me liga e eu... Oi, amor, fala. Tá, mas o que está acontecendo aí? Não, você não tá legal. O que foi? Fala para mim. A gente conhece. A pessoa, ela mostra a idade, ela mostra as emoções, ela mostra tudo pela voz. Insegurança, nervosismo, tudo pela voz, sai pela voz. E aproveitando o ensejo, o curso IMO é completo? Sim.
Sim, nosso curso. Outro diferencial que eu não falei é esse também, né? Que o nosso curso é o único curso de locução, a gente tá falando sobre locução, né? Sim. O único curso de locução no Brasil, até agora ainda não vi nenhum, que em apenas um curso você paga o curso de locução profissional no IMO e você aprende locução para rádio, locução para supermercado, locução para porta de loja, locução publicitária, comerciais para TV e ainda ganha um bônus que é um curso de edição de áudio. Ou seja, é tudo isso num curso só. Ainda leva um bônus, né? Ainda leva o bônus. Geralmente por aí é uma cresce. Tem um curso, tem um valor, mas tem sempre aquele quadradinho dizendo adicione esse, mais não, esse. não tem não. Não. Se você for até o final do curso, até o finalzinho do curso, você recebe o bônus, que é um curso de edição. Porque não adianta, você aprende a fazer locução, tem a voz, mas como é que você vai gravar isso? Tem que aprender a gravar. Tem que aprender a editar, tem que entregar para o cliente o material pronto para ele. O cliente hoje em dia ele quer praticidade, ele quer rapidez. Então você tem que gravar e você tem que entregar para ele tudo rápido e pronto. E quem não sabe nada, tem gente que não sabe nada, como fazer, como proceder, porque às vezes as pessoas podem dizer assim, um parente, às vezes suspeita o pai, a mãe falar, a namorada, a esposa, tá em relacionamento, amigo, fala, nossa, você tem uma voz bonita, por que você não é locutor? Isso, anda bem para locutor. Locutora, por que você não faz isso? É mesmo, é? Então, eu acho que eu vou fazer. Mas quem não tem, professor, quem não tem, não sabe nada, sai dali. Vamos dizer que o curso oferece isso, a pessoa, não sei nada, vou chegar e vou aprender. Então, nós temos diversos tipos de locuções que o senhor faz. Publicitária, institucional, pura, seja o que for, para você ensinar. Isso ensina. A pessoa sai do curso do IMO pronto para entrar e ingressar no mercado de trabalho? Ela, vou escolher trabalhar com locução. Vou pegar o que eu absorvi, vou pegar todo o conhecimento e agora eu vou para o campo de guerra, campo de batalha. Eu vou agora brigar pelo meu espaço. Trabalhar. Sai dali pronto para trabalhar? Olha, ele sai dali com todas as ferramentas que ele precisa. Se eu disser para você que todos os alunos saem pronto e vai trabalhar, eu vou estar mentindo. Ele sai com todas as ferramentas que ele precisa. Agora, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, eu sou o GPS, mas é você que está no volante. Então, tem que ter dedicação, tem que levar a sério. Não é só fazer um curso por fazer porque você acha bonitinho. Não é ser aluno de sala de aula e saiu dali você não é mais aluno. Você tem que levar aquilo para a vida. Sim. Você aprende em sala de aula e você pratica em casa também, você pratica com os amigos, você pratica no trabalho. Eu ensino técnicas ali de comunicação para você levar para a vida. Então, se você não é uma pessoa que vai levar isso a sério, eu não garanto que você vai sair dali pronto para o mercado de trabalho. Depende muito dele. É igual meus pacientes. O paciente chega no consultório, olha, eu vim aqui para resolver isso da minha vida. Depende, eu sou o GPS. Você tem que mostrar o que você quer. Não é porque eu estou na sua frente, mas você foi aquele aluno que você aprendia em sala de aula e no meio da semana você estava no WhatsApp perguntando as coisas. Eu passava um exercício para casa para você, você fazia em casa 1, 2, 3, 4 versões diferentes para ver qual ficou melhor. Ou seja, isso é iniciativa, isso é vontade de aprender. E qual é o professor que não fica feliz com isso? Então depende muito Sim. do aluno, depende da força de vontade, depende da determinação do aluno para que isso aconteça de maneira... Eu tenho alunos aí trabalhando hoje. Sim. Trabalhando, um monte de gente trabalhando. Porque levaram a sério. Eu gosto muito. Eu agora na formação, minha filha se formou agora, terminando para entrar, terminou a 5ª série para entrar no 6º ano. E no colégio, estava aquela apresentação, chamando os alunos para poder receber o diploma, mas cheio, salão cheio. Eu falei assim, eu quero falar. Já que o último ano da minha filha é nesse colégio, e ela vai para o outro, então eu vou aproveitar a oportunidade. Ó, mais uma vez quem aparece, assim, ó, professor Marcelo Oliveira. Eu falei, eu vou aproveitar a oportunidade. Vou aproveitar a oportunidade e outros conhecimentos que vamos adquirir no decorrer da vida, que a vida, você que trabalha com a locução ou não quer ingressar nesse mercado, já vamos falar como você faz para poder entrar no IMO. Eu aproveitei o ensejo, professor Marcelo. Eu falei assim, eu não quero falar. A minha esposa, você vai falar? Eu falei, vou. Eu vou agradecer. Eu vou aproveitar o momento. Cheio. Eu falei, vou aproveitar o momento agora. Isso aí. Vou começar, vou botar em prática.
Lá fui e pedi. Eu gostaria de falar, agradecer a escola pelo tempo que minha filha ficou aqui, pelos professores. Posso falar para os professores? Não, pode falar, seu César, pode falar. Tá bom. Me deu um intervalo, foi dar um intervalo e tal. Falei, olha, agora vamos fazer uma apresentação muito rápida e o pai da Júlia, o César, gostaria de falar. Eu comecei a falar, professor. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a escola, por o tanto tempo que minha filha ficou, desde os 3 aninhos até hoje. Ela está saindo com 11 anos do colégio. Eu comecei a falar. Aí eu reparei como as pessoas começaram a se voltar, porque eu olhei para elas, eu me lembrei do senhor na sala de aula, com a postura, os vídeos que nós assistimos do senhor, da apresentação. Eu gostaria de agradecer a quem os pais que estão aqui, os avós, fizemos tantos esforços para levar nossos filhos debaixo de chuva, embaixo de sol. Comecei a falar. Eu sei que no final, agradecer a cada professor, agradecer a professora Natália, que foi a primeira professora da minha filha. Muito obrigado pelo seu ensinamento. Ela estava lá e pessoas sem esperar, agradecer a cada professor que foi professor dela. Isso que você fez, ô César, eu falo muito isso em sala de aula, que é aproveitar oportunidades e criar oportunidades. Aproveitar e criar. Porque se você aprende em sala de aula e não aproveita a oportunidade e nem cria oportunidade, o que adiantou? Como é que você vai praticar isso? Por exemplo, como é que eu crio oportunidade? Assim, eu vi a oportunidade e fui atrás. Cara, você pode estar no enterro de uma pessoa que você estima muito, que você conhece. Eu posso falar algumas palavras aqui agora, porque é uma pessoa que eu gostava muito. Fala. Você trabalha numa equipe de pessoas no seu trabalho? Fala com a equipe. Gente, olha só, quero falar com vocês rapidinho. Coloque em prática. Pô, o professor ensina sobre os vícios de linguagem, ele me corrigiu naquilo, ele me fala sobre a postura, ele me fala sobre o jeito de falar. A minha velocidade de falar é muito acelerada, tenho que falar mais devagar. Eu vou praticar isso. Vou criar a oportunidade e vou aproveitar a oportunidade. Foi o que você fez. Tá certo. E a sua opinião hoje, professor Marcelo, enquanto relação ao mercado de trabalho, o que o senhor acha hoje em dia para a locução? Como está o mercado hoje para a locução? Olha, eu vou falar para você a realidade. Sim. O mercado para locutores ele é muito competitivo. Tem muita gente boa no mercado. Tem muita gente boa. E muita injustiça também, vamos dizer assim. Porque você deve ter visto isso. Se deparar com sites aí onde locutores com voz boa, sim, vendendo aí locução por R$5, por R$10. E eu já vi até por R$2. Olha só. Ou seja, você paga o curso aí, você investe na sua carreira, compra um microfone condensador desse aqui maravilhoso. Você monta um estúdio maravilhoso e vai vender por R$5, R$2. Ou seja, é muita gente boa no mercado de trabalho. Então, se você hoje disser assim, olha, eu vou me tornar locutor de rádio, vou viver disso, boa sorte para você. Porque você está dizendo que você vai ser locutor de rádio e ponto. E aí? A locução é só isso? Eu comparo a comunicação como um transatlântico. Um navio bem grande, cheio de compartimento. Você tem que dominar todos os compartimentos da comunicação. Correto. Vai ficar definido ali como locutor de rádio se você pode usar a sua voz para tantas outras coisas, e aí sim você pode viver da sua voz, com segurança. E pode também acontecer daquele medo. A técnica, ela ajuda muito para fazer um institucional. Tem aquela voz, aquela mais pegada do varejo, né? Você não pode perder as melhores ofertas aqui, dia D. E aquela aqui, ó. Vem aí, o dia D. Um dia aqui. Isso aí. Concentrado aqui. Uhum. Porque tudo isso que nós aprendemos, né, para passar esse conhecimento, para passar isso é bom. Eu aprendi uma coisa muito bacana também, que quando você é o locutor, existe aquela identidade. Isso. Existe disso também, professor? A identidade vocal de cada um. A identidade vocal. Então, existe também... Será que existe pessoas que nascem realmente com um dom para a locução ou realmente pode ser treinado? Pessoas que... Não existe dom. Não existe dom. O que existe é coragem. A pessoa ela tem coragem de ir lá e falar alguma coisa, ela tem coragem de fazer. Mas essa pessoa ela domina a oratória, ela não comete vício de linguagem, ela não comete erro de concordância, ela fala corretamente, certinho, ela tem uma postura legal, a comunicação não verbal dela é legal. É muita coisa que tem que consertar. Ela vai nascer com tudo isso pronto? Não. As pessoas leigas que não entendem muito de comunicação,
Olha para uma pessoa com a voz mais grave, uma pessoa que tem coragem de ir lá na frente e fala isso. Fulano de tal, meu vizinho, ele tem o dom, porque ele vai lá na frente, tem uma voz bonita. Isso não é dom. Se você procurar no dicionário Aurélio o que significa dom, você vai ver o dicionário Aurélio falando para você que dom é uma coisa divina. Algo que vem divino. Não tem nada a ver com oratória, com a comunicação perfeita. Então, não existe dom para a comunicação. Existe sim aquelas pessoas que têm coragem de ir lá na frente e falar o que ela sabe lá na vida dela. Se ela vai fazer aquilo com excelência, respeitando as técnicas da oratória e da comunicação, aí é outro assunto, é outra coisa. E qual o método, professor? Qual o método que o senhor ensina da locução para a locução, para fazer a locução? Que método que o senhor usa? Eu uso o método de mudança de mentalidade primeiro, mente. Primeiro você tem que se conhecer, tem que desenvolver sua inteligência emocional. Perfeito? Você agora se conhece, entende quem é você mesmo, beleza? Então agora você vai aprender locução, você vai aprender as técnicas da locução. Aprendeu? Agora você vai praticar. Porque é o treinamento que vai fazer com que aquilo que você aprendeu se torne excelente. Então o método da gente é esse. Primeiro preparar sua mente. Depois fazer você entender e aprender as técnicas. E depois praticar, que é treinar isso. A repetição daquilo que você aprendeu vai te tornar excelente. Vai criar neuroplasticidade, que é a capacidade que a mente tem de criar hábitos mentais. Eu me lembro que o senhor falava muito de caminhos neurais. Isso. Eu me lembro disso. Você estava falando agora, é como se estivesse dentro da sala de aula. Dentro da sala, o senhor falava, ó, existe caminhos neurais. Isso. Caminho neural, um caminho neural é um hábito. Eu dou até o exemplo de eu gosto muito de dar o exemplo para que o aluno entenda o que é caminho neural, o exemplo de um terreno cheio de mato. O terreno está cheio de mato. Aí o carro passa ali naquele terreno. Ele amassa um pouco aquele mato. Se amanhã ele passar pelo mesmo caminho, ele vai amassar mais ainda. Se ele passar o mês todo, todos os dias, vai virar uma estrada. Agora, para de passar para ver. Vai crescer mato de novo. Criou um caminho neural, mas se parar de praticar, vai crescer de novo. Não pode parar. Tem como você falar um pouco a gente dessa técnica que o senhor ensina e o efeito delas dentro da locução? Ah, tem muitos. Por exemplo, a inflexão vocal, né? A inflexão é o carro-chave do locutor. Inflexão nada mais é do que você destacar com a sua voz aquilo que você acha importante num texto ou num discurso. Como é que eu inflexiono? Como é que eu faço isso? Eu faço isso com a minha voz, com o meu tom de voz. Quando você diz assim, ó, hoje eu vou comprar um cacho de uva no supermercado Ponto Certo. Hoje eu vou comprar um cacho de uva no supermercado Ponto Certo. Você reparou que eu falei isso de uma forma linear, reta, sem inflexão, sem destacar nada? Sim. Existem coisas que precisam ser destacadas, precisam ser inflexionadas para dar vida. Quando eu digo hoje, inflexionei o dia. Então é hoje, não é ontem. Hoje você vai encontrar cacho de uva. Cacho de uva. Não é cacho de uva. O que é inflexão? É destacar o que eu acho de valor. Muito bom. Estou aqui no palco, vou me apresentar agora para a plateia. Senhoras e senhores, me chamo Marcelo Oliveira e hoje vamos falar sobre comunicação, sobre oratória. Cadê as inflexões aonde tem que aparecer? O meu nome é importante, ela tem que aparecer, tem que inflexionar. Sim. O tema da minha palestra tem que aparecer, tem que inflexionar. E tem coisa que precisa ser destacada. Destacar é inflexão. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Eu me chamo Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira. Meu nome tem que aparecer. Isso. E vamos falar hoje sobre oratória. Não é oratória, é oratória. Eu tenho que inflexionar o que eu acho importante. E o que é importante? Números. Toda vez que você for falar números, eles são importantes e têm que ser inflexionados. Número é um endereço, número é um preço, número é uma data. Número tem que ser destacado na sua locução. Eu aproveitar o ensejo aqui, o senhor está falando, estou me lembrando das aulas que o senhor falou para a gente lá na sala de aula. É interessante que o senhor falou assim, quando vai falar um telefone, por exemplo, 9
97353-1010. 97353-1010. Não tem uma... Fica sempre a mesma coisa. Eu me lembro que tinha um fechamento. Isso. Nada melhor do que o senhor falava. Fala pra gente, professor, o número do telefone, qual é o número correto? Por exemplo, eu vou dar um número, vou fazer uma propaganda agora e vou dar o telefone, passar o telefone do WhatsApp. Qual a maneira correta que eu falo? Eu falo uma coisa neutra. 97353-1010. 97353-1010. Como é que eu faço isso? Olha, falar telefone tem segredo, tem uma técnica para isso. Primeiro que você repete o número. Sim. Nunca fala uma vez só. E quando você fala a segunda vez, tem que ser com um tom diferente e com fechamento no final. Senão fica igual as duas vezes, fica sem graça. E brincar com as entonações é algo que o locutor tem que saber fazer. Ligue agora para 2751-7586. Ligue 2751-7586. Já Como é que pegou. mudou? Mudou. A musicalidade mudou na segunda parte, teve um fechamento. Senão fica feio, fica chato, fica sem graça, fica linear. E a gente tem que saber brincar com as entonações, elas falam muito, ela é muito importante. Técnica sem emoção funciona ou vira algo mecânico? Mecânico, vira inteligência artificial. E essa era da inteligência artificial que nós estamos vivendo, o que o Isso. senhor acha disso, professor? Eu acho que ela está aí para somar, para ajudar, eu uso bastante, mas ela nunca vai substituir a emoção, o sarcasmo na voz, sabe? A ironia, a emoção, aquela voz aveludada num comercial de uma pousada, por exemplo. Bacana. Então, a inteligência artificial não vai chegar a isso. Não vai, eu acredito que não. É a emoção humana, aquele jeitinho peculiar de cada locutor, não vai. Aí, eu posso imaginar, eu vou imaginar uma cena aqui, vou inventar um nome. Uhum. O que o senhor acha? Pousada Morada do Sol, um exemplo, é o nome da pousada. Uhum. Aí aquele takezinho na música, aquela música mais tranquila e tal. Vamos lá. Pousada Morada do Sol. Apartamentos exclusivos para quem deseja passar um finalzão de semana todo caprichado. Praias, piscinas, café da manhã, um buffet completo para quem deseja viver uma experiência mais tranquila e mais prazerosa. Pousada Morada do Sol. O que você acha? Perfeito. Show. Passei de cara! E esse tipo de locução era um tipo de locução que você tinha dificuldade na Sim. sala de aula. Aquela locução falada, cheia de interpretação. Eu sempre falei para você na sala de aula que todas as palavras que eram separadas por vírgulas, lembra disso? Sim. Cada uma tem que ter um tom diferente. Você acabou de fazer isso. O que você falou que tinha aí na pousada? Tinha piscina, tinha isso, tinha aquilo. Quando as palavras são separadas por vírgula, cada palavra tem que ter um tom diferente. Senão fica reto, fica feio. Isso ajuda a você a variar de tom, que é importantíssimo para o locutor. E hoje, qualquer pessoa que ela toma posse do microfone pode ser chamada de locutor, professor? Não. Cara. Se ela tomar posse do microfone e realmente mostrar técnicas de locução, inflexão, uma boa dicção, sem erro de concordância, em vício de linguagem, com credibilidade, persuasão, ou seja, se ela me mostrar todas as ferramentas de venda, porque é essa a função do locutor, é vender. Todo locutor vende, seja de TV, de rádio, de supermercado, ele está vendendo. Então, se ele me mostrar isso, ele é um locutor. E não dá para aprender essas coisas sozinho. Professor, agora eu sei que já praticamente caminhando na reta final, tem muitos locutores que vão assistir, e com certeza irão assistir a programação, vão assistir esse podcast do Voz em Cena. E agora, como se estivesse dentro de um supermercado, professor. Eu vou anunciar uma promoção. Eu já vi muita gente que contrata de mercados grandes e mercados pequenos, mercados menores, mercados de bairros, hortifruti. Eu vi muita gente falando. Então, tem duas situações aqui. Duas situações. Uma é, o locutor, ele está com o microfone aqui e está com a voz. O microfone é uma. Olha, você não pode perder a promoção de hoje aqui da Carne de Ovo, apenas R$ 2,99, não sei o que, tal. E tem também a promoção aqui, ó, da batata inglesa para você a R$ 2,99 o quilo. Não sei o que, e você também não pode perder. Daqui a pouco, nossa, tá abafado a locução. Então, vou envolver várias coisas aqui para o senhor falar pra gente. Uma é questão da voz. A voz tem que ser... E quando eu fui conversar com o rapaz, falei, rapaz, você tem uma voz boa. Foi de boa para dar... Ah, valeu. Falei,
Mudou de uma hora para outra. Então a voz era uma coisa, agarrou o microfone é outra. É aquilo que eu falei ainda há pouco. A pessoa pega o microfone e acha que aquele momento ali é um momento importante, ele tem que mudar tudo. Ele tem que se tornar uma outra pessoa. Não existe isso, é naturalidade. E eu vi que ele falava todas as promoções, ele falava muito sério. O mesmo tom e abafado, fechado. A mesma coisa. Ele anunciava, às vezes, vem pra mim, acontece de vir clientes assim. Não, que eu falei uma locução e tal. Tudo bem, mas aí eu gostei que eu passei em tal lugar, peguei esse contato com um rapaz do carro de som. Eu falei, caramba, legal. Então, que eu faço um bom uso disso, eu vi que tem um impacto também bacana. Porque eu tenho os efeitos, tem a história dos efeitos. Eu falei agora, o locutor ele tá falando aqui, então ele fala com um tom sério, como se fosse a coisa mais séria do mundo. Nossa, e a locução de varejo é uma locução tão animada, tão descontraída, nada de sério, nada de sério. E outra situação, professor, a pessoa ela cola o microfone, como muitos que eu já vi aqui. Qual a posição correta, professor, da distância para falar do microfone até a boca, a voz, para poder sair com potência, com vocalidade? Esse momento é um momento muito importante para o locutor, porque locutor de supermercado não é falando mal, não, porque eu sou locutor de supermercado até hoje. Então, o locutor de supermercado, ele tem que entender que existe técnica para ser locutor de supermercado. O problema é que a maioria dos locutores de supermercado, ele era um repositor que foi promovido. Ele era um açougueiro, ele era um rapaz da faxina, e ele se acomodou naquilo ali e não quer fazer mais nada da vida. Esse é um problema. Então ele não entende que segurar o microfone também faz parte da locução, das técnicas. Tem uma distância 3 correta? dedos do microfone, do globo. Isso, me presta essa caneta aqui que eu quero fingir que é um microfone. Por exemplo, qual é o microfone usado pelo locutor de supermercado? É um microfone chamado microfone direcional ou dinâmico. É o nome desse microfone. Que é um microfone que todo mundo conhece, de bastão sem fio. Esse microfone ele tem sua maior captação no centro do globo. Então, se você fala com ele em pé, se você fala com ele para cima, ou se você fecha o globo com a mão para falar assim, mudou completamente o som. E a distância? 3 dedos da boca. Ah, mas eu tenho que colocar o dedo aqui toda vez que colocar o microfone? Não. Você pega o microfone, encosta o dedão no queixo e tira o dedão. Acabou. Já ficou na direção. Então aqui já seria uma técnica, para não ficar ali preocupado. A distância é fundamental para que saia uma voz aberta. Outra técnica, abre a boca. Cria o estado emocional. Criar o estado emocional é fundamental para cada situação. Hoje eu criei o estado emocional para ser entrevistado por você, num podcast. Correto. Eu crio o estado emocional para ser professor, para dar aula. São coisas bem distintas. São coisas diferentes. Então, você cria o estado para cada coisa. Hoje eu sou o locutor do supermercado. Então tem que ser animado, tem que ser dinâmico, tem que, ser legal, eu tenho que olhar no olho do cliente quando ele falar comigo. Deixa eu aproveitar que esse ensejo, bacana demais. E como uma locução que estou acostumado a fazer, ou acabou de fazer, ou fez essa semana, vai fazer, tem um costume de fazer. Como é que você vai anunciar a promoção? Pode fazer aquele famoso cross também, né? Da padaria, do açougue. Então, como seria? Depende. Esse cross aí não é legal. Depende. É. Primeira coisa que você tem que fazer numa locução de supermercado, no anúncio, é a localização. Correto. A primeira coisa é você mostrar para o cliente onde você está. Esse negócio de falar assim, olha, lá no setor de hortifruti tem promoção. Lá no setor de hortifruti, isso é horrível. Mercado grande pra caramba, o cliente foi ali pela primeira vez. Aonde que é esse hortifruti? Eu não sei. Então você tem que explicar. Atenção, atenção, agora eu estou aqui em frente ao Caixa 23, no setor de hortifruti, e eu vou começar agora uma promoção para você. Você já falou, só que no setor do Caixa 23. Em frente ao Caixa... Caixa 23. Então eu vou contar os caixas e vou chegar lá no locutor. Legal. Entendeu? Bacana. Chegou lá no setor, muito bom. Localizou o cliente, ele já vai te achar. Agora você vai falar da promoção. Correto. Eu estou aqui em frente ao Caixa 23, agora eu vou falar aqui de uma promoção sensacional. Eu estou aqui com um carrinho cheio de pão de alho aqui, ó. Pão de alho de qualidade. Agora você vai falar sobre o pão de alho. Vai criar o storytelling, né? E como seria o storytelling? Storytelling é a contação de história em volta do produto, que não pode ser longa. Sim. Eu estou aqui com um carrinho cheio de pão de alho da marca X. Olha, essa marca é sensacional. Olha, já foi tempo que o pão de alho era privilégio somente do churrasco, sabia? Hoje em dia o pessoal compra pão de alho para fazer na airfry, fazer no forno, para aquele lanche da tarde, não é? Então, olha só, o pão de alho está aqui. Eu vou abrir o tempo 5 minutos. Olha a inflexão do número. 5 minutos para você pegar aqui na promoção.
E quando você conta uma história, quando você faz o storytelling em volta do produto, você faz a pessoa pensar. Aceita Pix, que eu quero comprar agora. Você faz a pessoa imaginar a cena. Muito bom. A pessoa ela não estava nem aí, sabe? É igual na abertura da loja, abertura do supermercado. A pessoa vai lá para comprar pão. Mas aí você faz o storytelling. Olha, hoje tem promoção da margarina Qualy. Gente, a margarina Qualy hoje na promoção a R$ 4,99. Hã? E vou levar a Qualy? Eu não sabia que estava esse preço. Olha, o leite também baixou o preço, hein? Olha, aí você fala do leite, a pessoa sai de lá com a cestinha cheia. Ela foi comprar o pão só. E tem um poder tão grande, né, por trás disso tudo, porque, na verdade, ela foi, não, vou só comprar um pão. Aí não vai pro mercado somente para comprar um pão, é desafiador chegar no mercado e sair somente com um produto apenas. E aí, nesse storytelling, por isso que eu tô falando, não existe dom, existe técnica. Sim. Nesse storytelling que você faz a pessoa encher a cestinha, você ainda joga gatilhos mentais. E como é que seria? Dá um spoiler para gente. Impulsionar vendas. Você coloca ali gatilho de escassez, coloca gatilho de urgência. Gente, olha só, tenho aqui 30 caixas de leite na promoção e só tem 30. Quem chegar primeiro leva. Isso é um gatilho de urgência. Sim. Bom É demais. inconsciente, mas o cliente ele não quer perder nada. Quando ele sente que ele vai perder, ele fica doido. Gatilho de prova social é outra coisa maravilhosa também. Como seria, professor? Quando você vai comprar um curso online, pela internet, o que você faz antes de comprar? Você vai aonde? Pesquisar, né? Você vai pesquisar, você vai nos comentários. Para saber se realmente tem veracidade. Se alguém está reclamando, sim. Você pode fazer isso no supermercado. Você tá aqui falando sobre o pão de alho, uma marca que ninguém conhece, mas você quer vender aquele pão de alho. De repente, você encontra uma cliente falando aqui do teu lado que gostou do pão de alho. Você, na mesma hora, o que você faz? Opa, temos aqui uma cliente que já usou. A senhora já usou? Prova social. Perfeito. Acontece o efeito manada. Sim. Uma quer, todo mundo quer. Caramba. Se um diz que não quer, ninguém quer. Igual aquela, não, primeiro vai só um ir primeiro e vai aquela... Não, eu tenho que ir primeiro. Não, eu primeiro tomar atitude. Isso. E já acontece muito disso. São gatilhos. Falar em gatilho, sim. Eu trouxe um presente para você. Ó. Isso aqui é um dos meus livros. Esse aqui é A Voz da Oferta. É um livro para formar locutor de supermercado. Eu estou especialmente para você esse livro. Poxa, ó. Ele vai do zero ao avançado com técnicas super avançadas. Tem muito bom. Mais de 10 gatilhos mentais aí. Muito bom. Pra gente usar na hora de vender dentro do supermercado. Olha a página aqui da página 57, meu querido professor Marcelo Oliveira. Olha o que nós estamos falando, exatamente, ó, variação de tons. A inflexão, como é que é importante, tá vendo? E tem algo muito interessante aqui, professor. Só falando aqui no livro Linguagem Corporal. Isso aí. E a credibilidade. Sabe o que é bacana? Quando eu tenho esse prazer, tive o prazer de aprender e continuar aprendendo com o senhor, de estar em sala de aula, de o senhor disponibilizar aqui, de eu lembrar, olha só como é importante, para você que é locutor, quer iniciar no mercado, palestrante, já o professor vai falar de tudo isso, como achar um Instituto IMO, como você se tornar um locutor também, ó, de sucesso. Eu lembrei na sala de aula, quando acho que eu falei com o professor aqui, quando eu falei com o professor Marcelo, está no livro, exatamente aqui onde eu abri. Então, conhecimento não morre, não envelhece. Você leva para a sua vida. E olha que eu já fiz, foi quando, pastor? O professor tem uns 2 anos. Por aí. Uns 2 anos que eu fiz, mas não me esqueci. Então é algo que é forte, é transparente, tem credibilidade, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui, ó, A Voz da Oferta. E deixa eu assinar para você aí. Ó, dedicatório. Opa! Rapidinho. Melhor do que isso, hein? Ó, ao vivo e a cores. Por favor, me dê essa honra. Estreia do programa. Voz em Cena. Meu aluno, eterno Ó. aluno, grande profissional hoje. Não pode ficar sem essa. César Colope. 21, para marcar o dia da estreia, 21/2. Tá aí, meu irmão. Muito obrigado. Que seja de grande valia
para continuar aí a sua carreira profissional, que você já é um grande locutor, mas como eu já falei da outra vez, a gente não pode parar nunca, para que isso fique cada vez mais fácil e com mais excelência, né? Para criar o caminho neural. Eu agradeço muitíssimo por compartilhar esse conteúdo, que a voz, eu entendo que a voz também, nós podemos dizer, professor, que a voz é poder. É poder, claro, é poder, é persuasão, é credibilidade, é autoridade. A voz é sua identidade sonora. Isso. Professor, muito obrigado. Passa muito tempo, tem muito conteúdo, tem muita história. E além disso também, além de professor de locução, o senhor também é professor de oratória. Sim, de oratória então, também. Eu quero aproveitar o ensejo, antes de nós fecharmos aqui, eu quero estender o convite para que uma outra oportunidade no podcast nós podemos falar de um assunto que mexe com todo mundo, que é a oratória. Oratória. A oratória, inclusive lá no nosso instituto, a turma de oratória é sempre gigantesca. Por quê? Porque ela mexe com vários públicos, ela mexe com advogado, ela mexe com professores, ela mexe com políticos, com pastores, pregadores, ela mexe com cantores, com gerentes, com todo tipo de pessoa que lida com pessoas, com plateia. Então, é um curso muito procurado, oratória, e muito importante para a vida do comunicador. Professor, como faz para poder lhe achar nas redes sociais, achar um IMO, Instituto Marcelo Oliveira? No Instagram, @Instituto Marcelo Oliveira. Tem o meu Instagram também pessoal, que é Oratória e Voz. E tem o WhatsApp, que se você falar pelo WhatsApp, você vai falar com a Luciana, minha esposa. Inclusive, vamos começar a turma agora, dia 10 de março, turma de oratória, e dia 11 de março vamos começar a turma de locução. Ó, e para você que quer fazer locução, para você que quer fazer oratória, vamos começar agora em março. Dia 10 de março a gente começa com a turma de oratória, às terças-feiras, e às quartas-feiras, dia 11 de março, começa o curso de locução. Para você que já é locutor, quer se aperfeiçoar, para você que gosta e não sabe, quer aprender do zero, então está aí estendido aí, né? Está aí o nosso instituto à sua disposição. Inscrição: DDD 21 99175 5521, 99175 5521. Vai falar com a Luciana, ela vai captar lá o seu nomezinho, vai fazer a sua inscrição. Quer conhecer o nosso Instagram, quer conhecer aí nossa rede social? Instituto Marcelo Oliveira e também Oratória e Voz. São 2 Instagrams que a gente tem, 2 perfis, né? Que aí você vai ouvir muitas dicas que eu dou ali sobre comunicação, você vai ouvir muito falar sobre o mercado de trabalho, sobre técnicas, sobre como se desenvolver. Falo também muito sobre saúde mental, sobre inteligência emocional, que tem tudo a ver com qualquer tipo de profissional. Qualquer tipo de profissional hoje em dia precisa se conhecer, precisa desenvolver inteligência emocional. Recado para você que é locutor, palestrante, orador, apresentador, você que trabalha com a comunicação. A sua voz é identidade sonora. Identidade não se improvisa, se constrói. Meu professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no programa. Quero combinar com o senhor aqui, deixar esse recado para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes. Na próxima oportunidade, nós vamos falar de um assunto poderoso, que é a oratória com o professor Marcelo Oliveira. O senhor aceita o convite? Aceito, já está confirmado já, e eu quero agradecer também, que o prazer foi todo meu de estar aqui hoje, na estreia do seu programa, sendo o primeiro a ser entrevistado. Gostei demais, gostei da recepção também, do estúdio, tudo muito legal, muito bom, e é só marcar a data para a gente marcar aqui o próximo podcast falando sobre oratória. E olha que tem muita coisa para falar sobre oratória. Então, próximo podcast do Voz em Cena, os próximos que virão, vou marcar uma data com o professor para estar aqui falando de oratória, para você que deseja se comunicar melhor. Será que comunicar melhor é só abrir a boca para falar? E tá bom? Tá tudo certo? Vai muito mais além. Concorda comigo, professor? Concordo. Oratória é linguagem corporal, oratória é expressão facial, oratória é emoção. Não é só falar, é postura, é andar, é gesticular, é muita coisa. Viu? É para você. Até o próximo podcast Voz em Cena. Obrigado. Deus te abençoe. Até lá.